Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Seca no sul já compromete a safra de milho verão. Produtores estimam quebra na produção. Em Santa Catarina, governo estuda decretar estado de emergência com estiagem no meio-oeste do estado. Preço de soja e milho sobe no Brasil, mesmo depois da Camex zerar tarifa para facilitar a importação. Laninha mais forte. Nesta edição, você vai ver um especial com a previsão climática para as principais regiões agrícolas do Brasil. E ainda, o censo da DSM projeta um recorde de boi em confinamento em 2020, com mais de 6 milhões de cabeça. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A seca no sul compromete a safra de milho verão. Produtores já estimam quebra na produção. No Rio Grande do Sul, 66% das lavouras de milho verão já foram plantadas de acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado. No município de Independência, o produtor de milho Henrique Marasca afirma que a falta de chuva já está prejudicando a lavoura. Nos últimos 40 dias aqui choveu apenas 15 milímetros. Então a lavoura está num estado bem complicado. Então onde as lavouras, o normal seria que elas tivessem sem folhas murchas, né? Tu vê que a lavoura tem um porte reduzido para estar com 10 folhas. Inclusive ela já abortou boa parte das folhas inferiores. Ela já não tem mais. Então é uma situação bem complicada. E agora vai chegando perto da fase de pendoamento, a situação tende a se agravar. O cenário é o mesmo no município de São Luís Gonzaga, onde o produtor Marcondes Piccoli já estima 30% de perda na produção do milho verão. Foi um dos primeiros milhos plantados e ele está hoje com uma aparência bem difícil, né, em função da falta de chuva. Nós estimamos aí já uma perda de 30% aí nas áreas de milhos ou até mais. Vamos ter que aguardar a chuva aí para ver o que vai acontecer, né? Se vai recuperar alguma coisa ou não. Mas o que nos transparece aí é que realmente o milho vai ficar bem comprometido nessa região. No Paraná, o relatório divulgado hoje pela Secretaria da Agricultura do Estado aponta que 86% da área total do milho verão já foi plantada. Até então, as lavouras em boas ou excelentes condições estão em 83%, em condições regulares 15% e as em condições ruins 2%. Em Castro, o produtor João Fernando Tax nos enviou essas imagens da propriedade dele. Ele plantou há 45 dias e de lá para cá choveu apenas 30 milímetros. O cenário preocupa. A estiagem prolongada vem prejudicando as plantações de milho, como você viu no Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina e no Paraná. Se a seca continuar, o cenário a partir de agora vai merecer ainda mais atenção, de acordo com o pesquisador do CPEA, Lucílio Alves. O Lucílio está ao vivo para trazer a análise para a gente. Seja bem-vindo, Lucílio. A seca já está comprometendo a safra de verão, conforme a gente acabou de ver na reportagem, não é? Kellen, boa tarde a todos. Sim, o cenário já está se complicando um pouquinho, né? Nós já tivemos aí um pouco de atraso no semeia e agora, claramente, os baixos índices pluviométricos atrapalham o desenvolvimento das lavouras e automaticamente os tratos culturais. Então, se o cenário já era de preocupação antes, agora, claramente, o nível de preocupação acaba aumentando, né? Nós temos aí uma perspectiva de um estoque relativamente baixo, previsto para janeiro de 21, né? E ao mesmo tempo estoques baixos para uma próxima temporada novamente, e uma preocupação ainda maior para o primeiro semestre de 21 e claramente dentro desse contexto de clima ou déficit hídrico nesse primeiro momento e atraso do semeio de soja ou ligeiro atraso, claramente aumenta o alerta e aumenta a preocupação em termos de disponibilidade de produto e automaticamente de níveis de preços. Já é possível estimar a quebra na produção do milho verão, Lucílio? Kellen, não temos ainda dados oficiais nesse sentido, mas é importante, inclusive, olhar os dados divulgados pela própria Conab aí no início desse mês, que apontava que, apesar de todo um contexto de preços altos, né, para o milho, a atratividade do milho perante a soja, por exemplo, ainda é menor. Automaticamente, em termos de Brasil, a área vai até diminuir na primeira safra, né?
Os dados da Conab apontam nesse sentido e sinalizando um aumento de área, ligeiro aumento de área, apenas na região sul e em São Paulo. Na verdade, região sul e Minas Gerais. E com o ajuste de produtividade que se esperava até então, e lembrando que o ano passado foi muito ruim para o Rio Grande do Sul, a oferta da primeira safra cresceria 4,2%, mas sustentado por um aumento de área, um aumento de oferta de quase 45% no Rio Grande do Sul. E agora a gente já começa a sinalizar, será que vai ser possível realmente 5,7 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, ou vamos voltar para os 4 milhões de toneladas que tivemos no ano passado? Pois é, e nesse cenário, Lucílio, qual é o efeito da seca no mercado de milho? O mercado começa a precificar claramente a disponibilidade de produto para os meses seguintes. Nós temos parâmetros de preço na casa de R$ 70, tanto nos portos quanto a região oeste do Paraná, a região oeste de Santa Catarina, aqui a região de Campinas, São Paulo. Então, os níveis de preço estão muito altos e a expectativa para frente é de que não há muito espaço para grandes reduções. O mercado futuro até sinaliza, sim, uma curva de quedas de preço com uma próxima safra em 2021, mas não nesse primeiro momento. E lembrando que a grande ponto aí de discussão é a paridade de exportação e de importação. Os preços brasileiros nos portos estão muito em linha com os preços nos portos argentinos, no Golfo do México, no Mar Negro, pegando Ucrânia e Rússia, e quando a gente pega uma taxa de câmbio nos patamares atuais, claramente a paridade se eleva bastante. Inclusive, se a gente olhar os preços de exportação nessa parcial de outubro, comparativamente a 2019, eles estão em dólares no mesmo patamar. O nosso grande problema é uma taxa de câmbio muito maior esse ano do que foi a de 2019. O que você está dizendo para a nossa audiência é que o estoque de passagem não será abundante diante de uma demanda aquecida e essa possível frustração de uma safra-verão diante da seca e do agravamento do fenômeno Laninha vão manter o preço do milho de estável a mais alto? Não dá para dizer que nós temos oportunidades para quedas bruscas de preços. Nós vamos terminar, ou tivemos aí um estoque acumulado para casa de 8 semanas de consumo, segundo os dados da Conab. Na verdade, vamos fevereiro 21 nesse nível, contra 8,2 semanas de consumo nesse último janeiro, na verdade. E a expectativa para janeiro, fevereiro de 22, já pegando essa nova temporada, é um estoque para 7 semanas. Lembrando que, por exemplo, 2017, nós tínhamos um estoque para mais de 14 semanas, para quase 15 semanas. Então, o grande ponto é esse, nós estamos num contexto de produção em elevação, de consumo doméstico crescente e exportando na casa de 34, 35 milhões de toneladas, os estoques de passagem estão equilibrados. Portanto, não abre espaço para grandes choques negativos de ofertas. Ou seja, é um momento novo em que a gestão da compra dos insumos vai ter que ser repensada por toda a cadeia, né? O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, Lucílio, mas fica aqui o convite ao vivo para a gente voltar a falar especificamente sobre isso. Gestão de insumos para quem depende do milho. Volte sempre, foi um prazer te receber. Estamos à disposição. Vamos conversar, sim, sobre esse assunto, que eu acho que vai ser a grande mudança dentro do mercado de grãos como um todo no mercado brasileiro. Seguiremos atentos. Obrigada, Lucílio. E abrimos, então, com o milho verão, desafio dos produtores diante da seca e o CPEA dizendo que daqui para frente é atenção total ao desenvolvimento desta safra. Você viu a situação no Rio Grande do Sul, viu a análise também, os dados do DERAL inéditos para você, divulgados hoje sobre o Paraná. E agora a gente vai até Santa Catarina, porque com a seca, o governo de Santa Catarina estuda decretar estado de emergência no meio oeste do estado. Vamos já conversar ao vivo com o secretário de Agricultura, Ricardo Gouveia. Secretário, muito boa tarde. Qual é a situação hoje do meio oeste de Santa Catarina? Boa tarde, Kelly. Sem dúvida, estamos repetindo a situação do ano passado, em que encerramos o ano anterior, final do ano, com uma estiagem, e iniciamos 2019 com uma estiagem, 2020, desculpa, com uma estiagem.
E esse ano vamos caminhando 2020 também com uma estiagem grande que pega, na verdade, aqui em Santa Catarina, do Planalto Sul até o extremo oeste do estado. Como você disse, nós estamos conversando com a Defesa Civil, que é o nosso órgão que controla, né, toda a questão dessa demanda, junto com a nossa empresa, que é a IPAGRE, né, ligada à Secretaria, para ver aonde está o maior impacto dessa estiagem e ver se teremos que decretar estado de emergência, né, ou atuar de alguma forma com eles, né? Mas isso não impede que os próprios prefeitos da sua região, da sua cidade, façam o decreto de emergência, né, colocando a apreciação da Defesa Civil aqui do estado. Isso já tem data para ocorrer, porque eu tenho visto o cenário ali do oeste de Santa Catarina, caminhão-pipa, a agroindústria já diz que se não chover nos próximos 10 dias, alguns aviários até podem deixar de alojar em função da falta de água, ou seja, tem muita preocupação no agro do oeste de Santa Catarina, que é super pujante. Essa decisão do senhor deve ser tomada em quanto tempo, secretário? Olha, nós estamos trabalhando, discutindo isso o mais rápido possível, mas a decretação de estado de emergência, ela pode ser solicitada pelas prefeituras da região já desde agora, sem problema nenhum, né? E ser encaminhado o mais rápido possível para a Defesa Civil, que vai homologar isso para que você tenha as alternativas, né? Agora, nós da Secretaria da Agricultura, nós temos 7 programas de apoio aos produtores, né, para que possam tentar resolver, perfurando poços, fazendo uma forma de que ele possa, com isso, vamos dizer assim, passar por essa fase com um impacto menor possível, né? Já foi um trabalho já do início desse ano, né, e mantivemos os programas para agora, estão totalmente habilitados, né? Estamos conversando também, vamos buscar as associações de municípios, né, para que também a gente consiga, em conjunto com eles, viabilizar esses postos de forma comunitária, né? E da comunidade possam abastecer as comunidades aí e produções que estão próximas. Secretário, essa situação, se for adotado o decreto do estado de emergência por causa da seca no meio oeste de Santa Catarina, que tipo de situação será facilitada para o agricultor que vive dias difíceis diante de estiagem? Olha, o estado de emergência, na verdade, ele permite, né, vamos dizer assim, ele desburocratiza, né, e dá mais agilidade nas ações para que se tome e resolva o problema de uma forma mais rápida, né? Eu acho que esse é o principal objetivo, né? E é nesse sentido que nós estamos analisando, junto com a Secretaria da Defesa Civil daqui do estado, né? De que forma nós podemos atender e fazer, se vai ser um decreto pelo estado ou se vai ser dos próprios municípios. Muito bem, secretário, muito obrigada por trazer essa situação para a gente ao vivo de Santa Catarina. A gente lamenta esse cenário de seca e fica torcendo que a previsão reserve para a gente boas chuvas. Volte sempre, secretário, uma boa tarde. Eu que agradeço, Kelly, e boa tarde. Até a próxima. Vamos já à previsão do tempo. Saber sobre esta seca com a Desirê Brant. Qual é o cenário hoje no Brasil? Desirê, conta para a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. É uma situação muito preocupante, porque não é só a região sul do Brasil que está com a chuva abaixo da média. Esse mapa aqui é o mapa de anomalia de chuva agora do mês de outubro, indicando onde e o quanto está abaixo da média, porque quando a gente olha para o mapa, a gente só vê manchas avermelhadas e laranjadas, ou seja, grande parte do Brasil, inclusive as principais áreas produtoras do país, estão com a chuva abaixo da média agora para o mês de outubro. É claro que é muito grave aqui a situação entre Rio Grande do Sul, meio oeste catarinense e oeste do Paraná, mas a gente observa também a chuva abaixo da média no centro-oeste e até mesmo no sudeste, que já ocorreram algumas pancadas de chuva nestes últimos dias, só que a chuva tem sido muito mal distribuída, chove num canto, não chove em outro, até chove forte, mas é chuva de curta duração. E essa situação não vem de agora, não. Olha só esse mapa aqui, é o mapa de anomalia de chuva dos últimos 90 dias. No caso da região sul do Brasil, especialmente aqui, ó, noroeste do Rio Grande do Sul e meio oeste catarinense,
Desde julho não é observada chuva significativa nestas áreas. Então, esse mapa aqui representa a anomalia de chuva dos últimos 90 dias e ele mostra que a chuva está abaixo da média em grande parte das áreas produtoras do Brasil, Kellen. Desirê, diante desse cenário em que você mostra que a seca está espalhada pelo país, mas que principalmente nos estados do sul ela é mais grave, a gente quer saber onde há previsão de chuva forte a partir de hoje. Tem previsão de chuva forte, inclusive hoje, nos próximos dias. O problema é que essa chuva ainda não ocorre de forma abrangente e nem chega perto ainda do sul do país. Esse aqui é o mapa de chuva para amanhã. Tem previsão para pancadas desde a costa do sudeste até áreas da região norte. Mas é especialmente entre o norte de São Paulo, centro-sul de Minas e Rio de Janeiro que teremos os maiores acumulados de chuva. Mais de 70 milímetros previstos entre o norte paulista, Triângulo Mineiro, região do Cerrado, região central. O centro-oeste tem até alguns pontos aqui com chuva em torno de 50 milímetros. Mas quando a gente olha para outras áreas do Brasil, por exemplo aqui ó, o nordeste do estado de Mato Grosso com baixíssimos acumulados, Tocantins também, interior do Nordeste praticamente sem chuva ainda. E, claro, o grande destaque é a região sul, onde nesses próximos 5 dias praticamente não tem previsão de chuva. Neste outro período aqui, de 26 a 30 de outubro, a chuva dá uma espalhada pelo país, ela alcança até de forma mais expressiva, até com mais de 50 milímetros, algumas áreas de Goiás, meio leste aqui do estado de Mato Grosso, ocorrem algumas pancadas aqui nas áreas do Matopiba e chove também na região sul do Brasil neste período. Só que essa chuva, atenção, ela não vem para ficar. Olha esse mapa aqui do dia 31 de outubro até o dia 4 de novembro. A chuva recua aqui nas áreas do Matopiba e também na região sul do Brasil. Para o Matopiba, grande parte da região fica com tempo seco de novo, só tem 15 milímetros na região do Tocantins, sudoeste da Bahia, e a região sul e principalmente aqui Rio Grande do Sul e meio oeste catarinense, praticamente sem chuva de novo na virada do mês. Kellen. Realmente a gente arrepia de preocupação com esse cenário aí, especialmente para o sul do país. E diante do nosso compromisso aqui com a audiência do Mercado e Companhia, a Desirê vai voltar hoje com um especial sobre o efeito do Laninha mais forte para cada uma das regiões do país. Chegando até o final do ano, a gente quer saber o que vem pela frente. Muito obrigada, eu te espero, Desirê, até já. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.